Convidado neste momento o jornalista Mário Magalhães, autor do livro Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo. Eu não estou vendo ninguém. É assim que os atores no palco se sentem. Bom, depois da enxurrada emotiva e emocional dessa manhã, fica mais difícil eu falar. Além do mais, eu sei escrever, mas eu não sei falar. Eu queria fazer os registros iniciais do prazer de estar aqui, como sempre, na Bahia. Agradecer o convite da Defensoria Pública do Estado, feito pessoalmente pelo Dr. Rasso, e queria enfatizar que eu desconheço em qualquer lugar do Brasil uma iniciativa com esse espírito de vocês, dos julgamentos simulados, de quem não teve direito histórico a ser julgado. Quer dizer, ser julgado com justiça, com imparcialidade e dentro dos preceitos mais elementares de direito da defesa da pessoa humana. E, ouvindo o histórico do projeto de julgamentos simulados, é também impossível não lembrar, o seu acusador carioca, vascaíno, ele já deve ter ouvido o Samba da Mangueira desse ano, cujo último verso evoca Marias, Mains, Marielles e Malês. Tivemos o julgamento de um descendente de Malês, Maim, já tivemos, Luísa, um outro julgamento, e a Marielle, eu fiquei sabendo disso outro dia. Estou acabando um livro, que é uma biografia do ano de 2018, entrevistando a companheira dela, Mônica, no cursinho comunitário do complexo de favelas da Maré. O apelido que a Marielle tinha, quando ela nunca tinha ouvido falar no nome Marighella, era Marighella, um apelido que foi dado por um professor de história por causa da semelhança fonética. Eu trabalhei na biografia do pai do Carlos Augusto, com quem de novo um enorme prazer estar, assim como da minha amiga e colega Olívia Soares, que está aqui também. Eu trabalhei 9 anos na biografia, dos quais 5 anos e 9 meses em regime de dedicação exclusiva, mas eu não fui pioneiro na história de contar a vida do Marighella. Esse é um trabalho, esse é um desafio, uma missão, que desde o início da década de 70, quando o grande cineasta francês Chris Marker fez um documentário sobre o Marighella, muita gente vai pondo um tijolinho nessa, como escreveu o Belchior, parede da memória. Então eu queria, só para fazer um registro, que eu sempre gosto de fazer em todos os lugares, um dos pioneiros desse trabalho é o grande jornalista, escritor, professor, militante, foi combativíssimo deputado Emiliano José, e que eu queria homenagear no início dessa conversa. Esse julgamento que a gente acabou de assistir, ele é o primeiro em que, depois da morte do Marighella, ele ocorre num governo de viúvas da ditadura e saudosistas de práticas como a da tortura. Marighella foi submetido a 3 decisões a partir dos anos 90. Comissão sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, Comissão da Anistia e a Comissão Nacional da Verdade, também a Comissão da Verdade do Estado de São Paulo. Nesse período, o Brasil era governado por antigos opositores da ditadura. Um opositor mais light, digamos, o outro uma opositora mais combativa. Mas é a primeira vez que se faz um julgamento, mesmo simbólico, do Marighella, num governo que defende e que evoca a longa noite de 21 anos, inaugurada em 1964. Marighella, em vida, nunca teve direito a um julgamento justo. Como foi lembrado pelo acusador, Marighella foi preso em 32, em 36, em 39 e em 64. O primeiro julgamento a que ele foi submetido foi em 37, no início do segundo semestre. Esse julgamento ocorreu no Tribunal de Segurança Nacional. Era uma aberração institucional, era um tribunal de exceção instituído pelo governo autoritário do presidente Getúlio Vargas. Meses depois seria instaurada a ditadura do Estado Novo.
Nesse julgamento, nesse tribunal, para vocês terem ideia, o Marighella se recusou a ser defendido, porque ele e os camaradas dele não reconheciam legitimidade. Então, como inexistia na época a Defensoria Pública, o juízo fez um pedido e a OAB nomeou um advogado, Ulisses Moreira Sena, para representar o Marighella. O julgamento era mais ou menos assim, mais ou menos não, isso é a síntese do julgamento. O advogado de defesa do Marighella arrolou uma testemunha, recusada pelo juízo. A acusação arrolou 7, todas as 6. Evidentemente, o Marighella foi condenado, e como conto no livro, e a história documenta, quando ele foi condenado, ele já tinha sido solto pela macedada, 2 vezes pronunciadas aqui, que é um nome que era uma anistia parcial e que nasceu do nome, quer dizer, uma corruptela do nome do ministro da Justiça da época, Macedo Soares. Os últimos julgamentos a que o Marighella foi submetido ocorreram já na ditadura instaurada em 64, ou seja, a justiça já estava manietada e não havia a mais remota condição de o juízo apreciar com independência as acusações que foram impetradas contra o Marighella. Isso queria, para lembrar hoje, quando surge tanta gente saudosa da ditadura, aquele tempo era um tempo tão duro, que até o princípio da inviolabilidade do trabalho do advogado, do defensor, ele era violado de tal forma que em 1968, o advogado Celso Sampaio Nascimento Filho, depois do AI-5 de 13 de dezembro, ele foi em cana, ele foi preso. O crime dele tinha sido, semanas antes, comparecer à Justiça Militar para fazer a defesa do seu representado, Carlos Marighella. A gente viveu, durante décadas, um empenho de certa historiografia em eliminar os rastros do Marighella da memória nacional. Esse nosso encontro hoje é a prova de que esse esforço foi derrotado. Esta mesma historiografia, os mesmos formadores de opinião e uma extrema-direita de cunho neofascista que saiu do armário nos últimos anos, eles empreendem um novo esforço, um novo movimento, que é o de desnaturar o Marighella como figura histórica. E para isso, evidentemente, se precisa fraudar os fatos e se precisa tirar dele o que é o mais essencial na trajetória. Então, eu queria falar um pouco, quer dizer, eu que conto em 550 páginas escritas a vida do Marighella, eu queria falar do Marighella hoje, em 2019, Marighella nesse tempo de fake news. E começando a dizer que fake news é uma impropriedade jornalística, porque notícia falsa, se é falsa, não é notícia, é outra coisa. E fake news também é um eufemismo, porque fake news é a velha e conhecida mentira, fraude. E o Marighella conheceu durante toda a vida o que foram mentiras. Em 1976, no dia 1º de maio, quando ele é preso no Rio, depois de 21 dias submetido à tortura, ele é apresentado pela polícia política como o novo chefe, o novo secretário-geral do PCB, que era uma mentira. Ele era um militante que, em outubro de 1975, tinha ido para o Rio, perseguido aqui na Bahia, para ajudar o partido lá, já que aqui não havia mais condições de permanecer. Isso é a clássica mentira que se contou nos anos 30 sobre o Marighella e transformaram o Marighella pela primeira vez em manchete nos jornais do Rio, e o Rio naquela época era a capital do país. Muita gente usa quase como meme uma capa da revista Veja de novembro de 1968. Ela tem o Marighella, né, na capa e tem a seguinte chamada: crítico de futebol em Copacabana, grande apreciador de batidas de limão. Quer dizer, aquela matéria, ela é mentirosa do início ao fim, porque ela tenta vender, e quem conhece a história, quem conhece a história da revista sabe, com pitadas da crítica que era feita pelo comando do Partido Comunista Brasileiro ao Marighella, tenta vender um aventureiro, a ideia de um aventureiro, um porra louca, que pegou em armas da cabeça dele para enfrentar um regime que, afinal, não era tão ruim assim. Muito bem, grande apreciador de batidas de limão. Marighella era praticamente abstêmio, é isso mesmo, um baiano abstêmio.
e que praticamente não dançava também, a coisa que a dona Clara sempre fala, né? Marighella não dançava. Ou seja, o grande apreciador de batidas de limão. Ou seja, o crítico de futebol em Copacabana, ou seja, ele iria ver o futebol de praia para dar palpite. Ou seja, um homem que era perseguido pela polícia, que tinha a cabeça a prêmio, em que naquele mês, no mês de novembro de 68, quando a Veja dá essa capa, tinha sido declarada pelo ministro da Justiça, Gama e Silva, uma figura sinistra, conhecida como Gaminha, professor da faculdade. É a mesma escola, professor da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, em São Paulo. Ele que declarou numa reunião, num evento do QG do Segundo Exército de São Paulo, Marighella, inimigo público número 1. Como é que esse homem estaria em Copacabana comentando futebol? E aquela matéria, falando de, entre aspas, fake news, ela era tão ofensiva e tão mentirosa que ela descrevia Carlos Marighella como um amante ao mesmo tempo de uma mãe e de uma filha. Então, quer dizer, isso vem de longe, como isso ocorre de novo, quando ele é assassinado. Carlos Marighella não morreu em 4 de novembro de 69. Eu estou falando da memória dele, estou falando do homem. Ele foi morto. A conjugação do verbo conta a história. E até hoje a gente vê gente perguntando quem matou Estela Borges Morato. Era uma detetive da polícia política que estava naquela ação, e ela foi morta pelos próprios companheiros dela, porque foi uma farsa a versão de que seguranças do Marighella tirotearam com os tiros dos agentes da ditadura. Isso é uma mentira. Assim como foi uma mentira que figurou, muito obrigado, por muito tempo, a versão de que ele estaria armado naquele evento. Então, eu queria falar um pouco sobre essa questão das mentiras que são contadas no momento em que certa historiografia... certa historiografia derrotada no desafio, no empenho de manter Marighella, a memória de Marighella sob o manto do silêncio, ela tenta reconstruir a história a partir de fatos falsos. E pode ser algo que pareça menor, mas não é. E é algo que a disputa histórica nos obriga a descer ao mais baixo nível. Sim, hoje é preciso dizer que a Terra não é plana, né? É preciso o defensor-geral usar nesta mesa o plural cidadãos, porque o novo responsável pelo Enem fala cidadãos. É possível, é necessário discutir a teoria da evolução das espécies com uma ministra de Estado que considera tal convicção uma aberração. Aliás, o Darwin passou por Fernando de Noronha em 1830 e poucos. Um século e uma década depois, quem chegaria a Fernando de Noronha como preso seria Marighella. Bom, fechando essa nota de rodapé da história. Então, a novidade que existe dos fraudadores da história é que Marighella era branco. E quem acompanha o esgoto das redes antissociais sabe o que está acontecendo. Movidos pela escalação do Seu Jorge, um filme dirigido pelo Wagner Moura, que estreia depois de amanhã no Festival de Berlim. Muito bem. Marighella foi dito aqui, o pai do Carlos Augusto, foi dito aqui, era filho de Maria Rita Nascimento. Dona Maria Rita, ela nasceu em maio de 1888, o mês da Lei Áurea que foi julgada no projeto da Defensoria da Bahia. Ela era filha de negros escravizados. Dona Maria Rita era neta de africanos, muito provavelmente malês Haussás. A documentação foi perdida, mas desde o depoimento, dela para os filhos e até a análise de imagens pelos grandes especialistas baianos da família dos 8 irmãos Marighella, é praticamente certo que a Dona Maria Rita fosse descendente de Haussás, portanto, de malês. Malês os africanos muçulmanos. Então, quando quem conhece já viu a foto da Dona Maria Rita, supor que Carlos Marighella fosse branco, eu me pergunto muito o que ela acharia hoje de saber
que um bando neofascista, neonazista, quer tirar do Marighella a condição dele de descendente malê. Dona Maria Rita dizia para os filhos, isso me foi contado pela Dona Teresa dos 8 irmãos, o último a viver, foi contado na Penha, na zona norte do Rio. Ela dizia: escapei da escravidão, mas virei escrava de vocês. Também com 8 filhos, né? A galera devia dar um senhor trabalho. A vizinhança, ali na Baixa dos Sapateiros, o Barão de Esteiro, se referia de modo racista a Dona Maria Rita como tendo, abre aspas, barriga suja, fecha aspas. Essa história foi contada pela Dona Teresa, porque todos os filhos, nenhum dos 8 filhos nasceu branco como era o pai, seu Augusto, italiano que veio da Emília-Romanha, que é uma região da Itália, que era vetada pelos senhores de terra do Brasil para a imigração, porque eram considerados os italianos mais rebeldes, que não aceitavam as humilhações que eram reservadas para os imigrantes pobres. Ninguém, como os adversários, sabe muito bem identificar se Marighella era ou não afrodescendente. Em 1947, eu conto essa história no livro, ela é inacreditável. Havia um deputado baiano, como Marighella, chamado Altamirano Requião. Esse senhor era dono de um jornal que nos anos 30 tinha defendido causas da Alemanha do Terceiro Reich. Esse senhor pegou um dos carros da Câmara dos Deputados, era um Packard, que era tão grande que era conhecido como baronesa, botou no navio e veio aqui para a Bahia. Desembarcou em Salvador. Ao ser criticado na Câmara pelo abuso, ele falou: não permito, acho feio para um cavalheiro andar de ônibus. Quando Marighella o confronta, ele diz a frase: não permito que elementos de cor, como Vossa Excelência, se intrometam no meu discurso. Marighella, instado pela poeta Ana Montenegro, perguntou: afinal, quem é você, Marighella? Ana, eu sou um mulato baiano. São Guidal Scharf, pai da dona Clara Scharf, quando informado, um imigrante judeu, quando é informado que sonhava em casar a sua filha com um rapaz da comunidade, e quando é informado no Recife de que a filha andava com o deputado já cassado, portanto já na clandestinidade, Carlos Marighella, ele dá um berro que ela nunca esqueceu, dizendo: você não pode namorar este homem, ele é preto, vermelho e não judeu. Schwarz, Reuter e Goy. Davino Francisco dos Santos foi um preso político que teve com Marighella em Fernando de Noronha e na Ilha Grande. Portanto, de maio de 40 a abril de 45. Este homem passou para o outro lado, ele virou um funcionário da polícia em São Paulo. No livro de memórias, ele se refere a Carlos Marighella, um livro chamado A Marcha Vermelha, como o negroide Marighella. E dos vários nomes de guerra que Marighella usou na luta armada, o mais comum, e quando a gente fala com veteranos, né, Carlos Augusto, muitos até hoje se referem ao pai como preto. Então esse é um registro sobre raça, sobre cor, que é fundamental no momento em que historiadores ou formadores de opinião contemporâneos tentam transformar Carlos Marighella num homem branco. Eu queria entrar e dei sorte que o ilustre acusador discutiu a questão da democracia. Ele disse que Carlos Marighella não defendeu a democracia, não se lia a democracia nos textos de Marighella. Mas eu tinha, por acaso, preparado uma seleta histórica de lutas democráticas que custaram muito caro a Marighella e às quais ele dedicou a vida. A primeira prisão dele foi no 22 de agosto de 32 aqui, ali no Terreiro de Jesus, Faculdade de Medicina, 500 alunos e mais alguns professores foram em cana, ficaram 48 horas em cana. O que eles defendiam? Eles defendiam a reconstitucionalização do Brasil, porque o governo no poder, fazia quase 2 anos, depois do golpe de Estado
de 30, que passou a história como Revolução de 30, Getúlio Vargas, em vez de proceder à constitucionalização imediata, como havia prometido, ele passara a governar como ditador. É por isso que o Marighella foi preso pela primeira vez quando ele tinha 20 anos de idade. Em 1936, quando ele vai em Cana, vai resultar no julgamento de 37 ao qual eu me referi, o Marighella defendia a democracia contra um governo profundamente autoritário. Ele foi acusado de ter participado do levante comunista de novembro de 35. E é fato histórico que o Marighella não participou daquela insurreição, que passou a história como intentona comunista. Que foi um levante tipicamente tenentista. Ele reuniu quase somente militares e muito poucos civis. Um desses civis é o meu novo biografado, Carlos Lacerda, que naquele dia carregou uma bomba, que naquele dia é o dia 27 de novembro de 35. O Marighella não tinha participado e ele foi preso porque ele estava lutando contra o governo autoritário. Em 39, quando o Marighella é preso em São Paulo, no aparelho dele, ou seja, no lugar onde ele se refugiava, onde ele se escondia, vivia, encontraram vários panfletos. Um panfleto numeroso que tinha centenas de cópias pedia uma constituição democrática para o Brasil. Eu estou falando de democracia em Marighella. Em 1942, quando navios mercantes foram bombardeados por submarinos alemães aqui na costa da Bahia, vários presos políticos, já então na Ilha Grande, se dirigem ao ditador Getúlio Vargas pedindo para o Brasil declarar guerra ao eixo. E nesse texto teve a colaboração do Marighella, seu escrito, se a memória não falha, Marighella e Agildo Barata escreveram. Agildo Barata, pai do humorista Agildo Ribeiro. Eles dizem que para defender-se e subsistir, democracia necessita liberdade. É aí que é a linguagem telegráfica. Liberdade, imprensa, palavra, pensamento, organização nas suas múltiplas expressões populares. Em junho de 45, Marighella desembarca em Salvador e fala ao jornal O Momento, jornal comunista, dirigido pelo então jovem senhor advogado João Falcão. João Falcão é um caso incrível. João Falcão é um sujeito que saiu do partido, era muito rico, saiu do partido, ficou mais rico ainda e nunca ele renegou o passado de militante comunista. Pelo contrário, escrevia livros memorialísticos. Era uma figura muito interessante e ficou, para as gerações já um pouco mais novas, ficou mais conhecido por enfrentar Antônio Carlos Magalhães. Quando Marighella desembarca aqui em 45, ele diz, entre outras coisas, que marchamos confiantes pelo caminho da democratização pacífica. Isso a gente está falando do Marighella depois de pegar 6 anos seguidos de cana defendendo a democratização pacífica. Aliás, quando ele se elege deputado federal constituinte pela Bahia, era uma bancada esplêndida. Carlos Marighella, Juracy Magalhães, Otávio Mangabeira, o banqueiro Clemente Mariani. Era a elite da elite. No caso do Marighella, entre aspas, porque era a elite do PCB, os quadros mais brilhantes que o PCB conheceu. Quem fez o jingle para a campanha no Rio? Eu consegui recuperar a letra e a melodia se perdeu. Vai que alguém, um compositor dessa casa, patrimônio da história do Brasil, da dramaturgia e da música brasileira, vai que alguém aqui se anima. Quem fez o jingle foi um baiano chamado Dorival Caymmi. E dizia a letra: ordem e tranquilidade, progresso e democracia. Para o povo, igualdade. O partido é o nosso guia. Em 1946, Constituinte, em 47, já com Câmara e Senado separados, o PCB defendeu a pluralidade de partidos e não uma sociedade de partido único. E mesmo assim, em maio de 47, a sigla PCB foi cassada e no dia 7 de janeiro de 48, na Câmara dos Deputados, começou a cassação política dos deputados, inclusive Marighella. É por isso que o Marighella teve que ir para a clandestinidade. Aliás, no dia 7 de janeiro, ele e outros camaradas dele, deputados, não estavam mais lá com o temor de que a polícia pudesse prender todos eles. Ele estava contra o comunista.
quem dirigiu a intervenção do partido naquele dia, 7 de janeiro de 48, foi um baiano acidentalmente nascido em São Paulo, chamado Maurício Grabones. Essa cassação do PCB, em 47, é um episódio tão atual, porque o presidente da República e um filho dele, conhecido como 03, já defenderam a criminalização do comunismo. Isso poderia significar a cassação de registros de partidos como PCB, PCdoB, e fica, aliás, eu me lembro disso, fica da campanha eleitoral uma ação da Procuradoria-Geral da República exigindo do PT a devolução do dinheiro, do fundo partidário gasto com a candidatura Lula. Eu desconfio que o PT não tem esse dinheiro e seria um argumento também para colocar um partido de esquerda, goste ou não, na ilegalidade. Aliás, em 47, na cassação do registro, é curioso, né? A justiça brasileira, várias fontes do PCB contaram que um dos 5 ministros do TSE, a democracia foi derrotada por 3 votos a 2 no julgamento. Um dos ministros teria oferecido um voto, quer dizer, feito um preço pelo voto. E a direção do partido não teria aceito. Bom, por motivos que eu narro, pagar. Marighella, quando vai em Cana, não é verdade que Marighella, em 64, tiroteou com soldados do exército das ruas do Rio de Janeiro. Marighella estava dentro de um cinema, cheio de crianças. O filme que se passava, estava sendo exibido, era Rififi no Safari, com Anita Ekberg, na Tijuca, assim, no Cineeste Tijuca, que no filme do Wagner Moura é reconstituído num cinema na Rua da Carioca, no Rio. Aí sim, ele estava desarmado, ele lutou capoeira, um homem 50, lutou capoeira contra mais ou menos 10 tiras e levou um tiro no peito. Quando ele sai, gritando, a história registra os seguintes gritos do Marighella: matem bandidos, abaixo a ditadura militar fascista, viva o Partido Comunista, viva a democracia. Marighella não falou de democracia. O texto mais conhecido do Marighella, depois da prova em verso sobre catópica, a teoria sobre espelhos em física. Claro que eu não sabia isso, eu só aprendi porque tive que pesquisar, né? Se chama Por que Resistir à Prisão. É um livro que ele lançou na clandestinidade em 65, e no livro Combate nas Trevas, o professor Jacob Goreider diz que só a edição de um livro, nessas condições em que ele estava, de perseguição, já era espetacular. E era uma das obsessões que eu tinha na apuração, como é que ele conseguiu. E foi numa pequena gráfica do marido da dona Teresa Tinha, do Carlos Augusto, lá no Rio, que ele imprimiu esse livro. E nesse livro ele diz o seguinte: o que se pode, estou falando de 65, o que se pode considerar como questão central é o problema das liberdades democráticas. Todo esse trecho itálico pelo autor, pelo Marighella, que segue: o sistema político brasileiro atual deve deixar de ser uma ditadura para ser uma democracia, onde imperem as liberdades públicas e seja feita uma abertura para o progresso. Passemos para outro livro dele, 1966, A Crise Brasileira. Marighella diz: ainda que os problemas brasileiros continuem sendo de reformas de estrutura, só podemos resolvê-los derrotando a ditadura e assegurando a restauração das liberdades democráticas. Aliás, em 39, em Cana, em São Paulo, ele tinha composto um poema chamado Liberdade, que se encerra dizendo, com os versos: e que por ti, se torturado for, possa feliz, indiferente à dor, morrer sorrindo, a murmurar teu nome. Imagine se a gente tivesse, o nosso intérprete de Marighella para dizer, seria muito mais forte. São versos muito, muito bonitos. Eu fiz um pedido, quando o Dr. Rafa me procurou, que eu não queria falar antes do veredito. Por quê? Porque eu não sou um biólogo, fiz uma biografia para julgar o Marighella.
Eu não sou juiz do Marighella, eu não sou advogado do Marighella, e eu também não sou acusador do Marighella, eu tenho fatos. Só que o problema é que os fatos, eles se confrontam com os relatos que vão sendo inventados sobre o Marighella, de modo a justamente descaracterizar as lutas dele. Por exemplo, hoje nessa sala eu ouvi a ironia de que Marighella saiu da faculdade, Escola Politécnica da Bahia, por perseguição. Isso está tudo documentado, a perseguição está lá, é por isso que ele foi para o Rio de Janeiro. Marighella, na Constituinte de 46, não chamou o divórcio uma balela. Ele defendeu o divórcio, ele defendia na legislação ordinária do divórcio, direito ao divórcio que não existia. Só passou a existir nos anos 70, graças a uma iniciativa, um grande senador baiano chamado Nelson Carneiro, cujo irmão Edson Carneiro teve o nome mencionado hoje aqui. O que o Marighella falou, gente, em 46, imaginem em tempo de beletrismo, ainda de deputados falando como Rui Barbosa na tribuna. Ele falou que balela é um casamento indissolúvel. Gente, o Brasil era tão atrasado, tão desigual, mais ainda do que hoje, que não havia uma só mulher entre as centenas de constituintes, deputados e senadores que se reuniram de fevereiro a setembro de 46. E eles votaram, influência enorme da igreja católica à época. Hoje a influência da igreja católica está decadente. E o que ele disse, olha, ele disse assim, Marighella introduziu nesse ambiente sisudo a figura proverbial do corno. Porque ele disse, tudo bem, derrotar o divórcio, derrotem. Mas o que as mulheres vão fazer com vocês é encher as testas, vão fazer, não, já fazem, e muito bem feito, encher as testas de vocês de chifres. Olha só, gente, o Marighella não tem nada a ver com a dinamite que explodiu na entrada do QG do 2º Exército de São Paulo em 1968. Marighella era cofundador, co-dirigente da Ação Libertadora Nacional, não tem nada a ver com aquilo. Aquela iniciativa, que no livro eu coloco as circunstâncias do comandante, do general, dizendo que a VPR, a Guarda Popular Revolucionária, tinha roubado os fuzis do Hospital do Exército. E o general disse o seguinte, atacou o meu hospital, quero vir atacar o meu QG. Só que ele não ficou na porta, botou um soldadinho, chamado Mário Klotz, um inocente, para ficar lá e ouvir essa ação. Marighella não teve nada a ver com isso. Marighella não foi preso em 69. Bastava eles terem soltado então um pastor alemão, os 29, pelo menos, tiros do de São Paulo que participaram da emboscada que matou, que ele seria preso. Marighella não teve a chance de ser preso. Ele, desarmado, foi fuzilado numa rua escura de São Paulo. Eu queria falar do mini manual um pouquinho e sobre terrorismo. Eu fiz um levantamento que eu descobri 9 referências do Marighella e da Eline a terrorismo, reivindicando o terrorismo. Então, é intelectualmente desonesto dizer que a Eline e Marighella nunca falaram em terrorismo. É muito mais desonesto e mentiroso dizer que terrorismo é o que se conhece hoje como terrorismo, que é o ataque a inocentes e não a vítimas determinadas. Terrorismo era pegar uma bomba e explodir quando estavam passando meia dúzia de soldados nazistas pelas ruas de Paris, que eu considero ação legítima pela civilização e pela democracia. Terrorismo era fazer com que um personagem fabuloso da história do Marighella, Jacques Breton, um francês radicado em São Paulo, burguês, dono de fábrica com centenas de funcionários, de operários. Quando a gente vê nos cinemas ali Quanta, é a empresa dele, que nasceu como uma empresa de iluminação. Esse sujeito dedicava o tempo dele, na primeira metade da década de 40, em Lyon, na França. Não era a região ocupada pelos franceses, mas os colaboracionistas do nazismo mandavam lá, e Klaus Barbie ficou conhecido como açougueiro de Lyon, matou muita gente lá. Eles explodiam bombas. Terrorismo não tem nada a ver com o que está no mini manual, por exemplo, o que o Baader-Meinhof fazia na Alemanha, que é estourar uma bomba numa redação de jornalistas. Aliás, eles atacavam um assalariado, não o patrão.
Então, isso é uma questão importante, porque o Rio Centro é terrorismo? Não, terrorismo é a morte da Marielle Franco. Isso é terrorismo. Terrorismo é você ter 10 garotos rendidos e fuzilados. Isso é terrorismo, hoje. Não tem nada a ver com o que o Marighella e os companheiros dele pregaram. Chacina do Cabula, todas as chacinas que a gente foi acumulando e vendo no Rio de Janeiro dos anos 80 para cá. E uma coisa importante, a acusação leu um texto do Marighella sobre eleições. Espera aí, eu li outros textos aqui que parecem contraditórios. Quando o Marighella se refere a eleições, não tinha mais eleição. Em outubro de 1965, a ditadura acabou com a eleição direta para presidente e com as eleições diretas para governadores. As eleições eram limitadíssimas, com 2 partidos autorizados. Então, quer dizer, a vida do Marighella foi uma vida dedicada à democracia. E é gozado, ainda ontem saiu uma entrevista que eu dei para a Deutsche Welle Brasil, que a minha impressão é que hoje o Marighella é mais atual do que nunca. E isso tem muito a ver com o Brasil que a gente vive. Por exemplo, vice-presidente da República, fanzoca também do Ustra, torturador. O general Mourão considera o 13º uma jabuticaba, logo uma aberração. Quem lutou pela introdução do 13º na Constituinte de 46? Carlos Marighella e seus camaradas, que acabou sendo uma conquista de 1968. Então, o que era uma luta do passado se torna uma luta contemporânea. Marighella combateu para uma fábrica aqui em Salvador, que só permitia às mulheres passarem 5 minutos por dia no banheiro, que combateu para acabar com isso. Hoje nós temos um anúncio que vai ser introduzido uma carteira de trabalho verde e amarelo, ou seja, acabando com uma série de conquistas e direitos que vem do século XX. Perfeitamente. Nós também falamos, sobretudo, por jovens, claro. O rebaixamento das condições de vida dos trabalhadores, sobretudo dos jovens. Gente, o ano passado, eu não sei como é na Bahia. A Bahia tem um jeito. Mas no Rio, sobretudo na Baixada Fluminense, eu vi muitos ataques de intolerância religiosa contra terreiros do Candomblé. Marighella e seus camaradas, era uma bancada de 15 na Constituinte, 14 deputados e um senador, Luiz Carlos Prestes. Havia muitos baianos, mesmo eles não tendo sido eleitos pela Bahia, Jorge Amado, Milton Caires de Brito. Eles lutaram muito para combater a intolerância religiosa. Mas se conta a história de que o Partido Comunista foi vitorioso nessa luta na Constituinte. Não foi. Porque havia um acordo para dizer o seguinte: é inviolável a liberdade, isso é o artigo 141, parágrafo 7º da Constituinte de 46. É inviolável a liberdade de consciência e de crença e assegurado o livre exercício dos cultos religiosos. Até aí, estava todo mundo junto. Até o Monsenhor Arruda Câmara, que era um ultra-reacionário pernambucano, tio de um célebre militante comunista, Jorge Arruda Câmara, e o Monsenhor Arruda Câmara ia para as sessões da Constituinte sob a bata, uma arma em cada perna. E o sobrinho dele, Jorge Arruda Câmara, ganhou como primeiro presente ao nascer em Punhal. Isso contava a cultura da família. Até aqui estava ok. Só que os comunistas foram contra a complementação desse parágrafo que diz: é inviolável a liberdade de consciência e tal de culto, salvo o dos que contrariem a ordem pública ou os bons costumes. E é isso que por décadas deu base legal para a repressão ao livre exercício de culto e de religião no Brasil. Gente, eu estou falando da Constituinte de 46. Os militares de 64 acabaram com ela. O que veio depois foi muito, muito, muito pior. A gente está vendo um surto de censura no país, né? Desde bancado pelo judiciário até censura privada e com pressão do Estado. Quem mais se bateu na Constituinte de 46, por toda a história, contra a censura, foram os comunistas.
Então, a impressão é que a gente, falando de Marighella hoje, a gente não está falando do passado, a gente está falando do nosso presente. É o que o pessoal picha nos muros, né? Marighella vive. Você não precisa gostar do Marighella, não precisa odiar. Não dá para ficar indiferente à trajetória que ele teve. E é tudo muito, muito presente. E atribui ao Goebbels, ministro da propaganda do nazismo, aquela assertiva de que uma mentira repetida 1000 vezes se transforma numa verdade. Né? Os historiadores não encontram isso na boca ou na pena do Goebbels. Mas, de qualquer forma, ele foi um grande praticante dessa ideia. Um dos ataques hoje no curso, sobretudo ao filme do Wagner, diz que é um filme financiado pela Lei Rouanet. Seria legítimo. A Lei Rouanet é uma lei do governo Collor profundamente imperfeita, porque, no final das contas, ela dá 100% do direito de decidir onde investir na cultura ao empresário, à empresa. O Estado não participa em nada, muito menos a comunidade. Mas ela é um instrumento que tem permitido para muita gente fazer arte, fazer cultura profissionalmente, sobretudo no Brasil. E se vocês botarem para a rede social Rouanet Marighella, vai ser um festival. Ou nos blogs da revista Veja e outras publicações. Não há no filme Marighella, seria legítimo e legal, mas não há um centavo da Lei Rouanet. Zero. Quem duvidar, Google, Ancine, Agência Nacional do Cinema, Marighella. Vem a tabela. Autorização para captação de recursos pela Lei Rouanet, zero. Então, chegando aqui para os finalmente, que o pessoal me avisa, queria dizer que quando Marighella é absolvido, o defensor, doutor Antônio Raul Palmeira, foi muito feliz em dizer, não foi absolvido, isso aqui é um voto de consciência, do Tribunal do Júri, mas ele nunca teve direito a um julgamento justo. E a justiça, ela não é imparcial. E conhecendo que foram os julgamentos da história de Marighella, a gente olha hoje para a justiça brasileira e ela se transformou num instrumento ainda mais profundo, mais forte de exercício de poder, de dizer quem pode concorrer ou não ao presidente da República, e quem se pode votar ou não. Quando se fala em soberania do voto popular, o candidato que, segundo o Datafolha, de agosto de 2018, venceria por 20 pontos de distância no segundo turno, ele não pode concorrer. A Datafolha na véspera de 28 de outubro acertou na mosca. 55% a 45% dos votos válidos. Datafolha Datafolha é séria. Eu trabalhei 18 anos lá, sei como a banda toca. 20 pontos tinha um candidato de diferença. Então, soberania, a gente está aqui num bastião da democracia e defesa dos direitos humanos no Brasil, que é a Defensoria Pública. Vocês sabem que as condições de defesa do réu são muito inferiores às dos acusadores, às de acusação. O sistema judicial brasileiro, ele privilegia o forte e ele castiga o vulnerável. Isso foi a história inteira do Marighella. E isso é a história que a gente está vivendo hoje. E eu, como disse, não julgo o Marighella, acho que ele, pense o que se pensar da vida, se ter tanto ou não de acordo com ele. Eu conto, o livro tem várias passagens que eu acho que não ilustram a biografia de ninguém. Uma que me toca pessoalmente é a expulsão de uma mulher fabulosa chamada Patrícia Galvão Apagou, no PCB. Mas ele tem uma frase que ela me inspira para a vida. Eu acho que ela é uma inspiração para quem não veio à vida a passeio, ou seja, veio à vida para viver. O Marighella disse nesse livro, Porque Resistir à Prisão, que o brasileiro estava diante de duas opções, né? Ou resistir, ou se conformar com o regime que tinha nascido. E aí o Marighella fala assim, o conformismo é a morte. Isso foi, gente, 54 anos atrás.
E hoje, quando eu vejo um governo para usar de novo o verbo, tão inspirado na ditadura, que tanto mal fez ao Brasil, eu continuo achando isso. Eu acho que Marighella estava com a razão. O conformismo é a morte. Valeu.